Fala, gente, beleza? Professor Almir aqui mais uma vez para mais um Qual é a Sua Dúvida, beleza? Hoje são duas dúvidas só, do sexto ano, do oitavo ano, e vamos começar. Primeira dúvida aqui do sexto ano é da Isabela Belchior, e ela vai estar com dúvidas em correntes marítimas. Vamos lá, o que são correntes marítimas? Correntes marítimas são algumas porções do oceano que possuem características de salinidade, de temperatura, diferentes do restante que está ao seu redor. Professor, como que elas são formadas? De onde que elas vêm? Elas se desenvolvem porque a Terra gira, né, em torno do seu próprio eixo. E esse movimento de rotação cria uma influência em certas partes do oceano que se desenvolvem essas porções que são diferentes do restante no seu redor. Tá? E essas correntes marítimas, elas carregam as configurações do seu ponto de origem. Como assim? A corrente marítima do Golfo, por exemplo, a corrente do Golfo, ela é criada ali na proximidade com o México, que tem um clima quente, úmido. E ela, quando vai se movimentando pelo globo, ela leva consigo as características do seu ponto de origem. Então ela vai ser quente, e as massas de ar sobre ela vão ser mais úmidas também, porque as massas de ar também carregam as suas características do ponto de formação. Tá? Então, as correntes marítimas são porções do oceano que possuem características particulares em relação ao restante que está ao seu redor. Características particulares de salinidade, de temperatura. Beleza? E por onde elas passam, elas influenciam ali as características climáticas, os elementos climáticos dessas regiões. Eu quero dizer, a corrente do Golfo, por exemplo, que é formada ali próximo ao México, ela tem uma capacidade de influência, ela influencia, propriamente dito, o clima da Europa, de alguns países da Europa Ocidental com muita força. Muitas regiões da Europa Ocidental, se não existisse a corrente do Golfo, a influência da corrente do Golfo, seriam muito mais frias e secas do que são hoje em dia. Tudo bem? Ou seja, as correntes marítimas influenciam diretamente o clima de várias regiões. Por quê? Porque elas carregam as características do seu ponto de origem. Se a corrente do Golfo, por exemplo, como é uma corrente que surge ali no México, é uma corrente quente. Então vai levar essas características para as regiões da Europa Ocidental, que são regiões de maiores latitudes, logo são mais frias. A corrente do Golfo torna o clima dessas regiões um pouco mais ameno, um pouco mais quente e não tão frio. Tá? Professor, então são só as correntes marítimas que influenciam no clima das regiões? Claro que não. Os climas, eles são compostos por diversas configurações, fatores e elementos climáticos. Correntes marítimas é só um exemplo, compõem só um exemplo desses fatores. Além disso, temos massas de ar, temos a própria latitude, a altitude, beleza? Que são também elementos que influenciam no clima dessas regiões, além de mais alguns outros, beleza? A gente vai falar de maritimidade, continentalidade também, tá? Então, correntes marítimas são esse fenômeno, né? São as características, é um fenômeno, né? Que influencia no clima de diversas regiões, beleza? Agora, para a pergunta do oitavo ano, Isabela, se não entendeu ainda, pode perguntar, porque não é uma coisa tão simples assim de entender, né? Correntes marítimas, massas de ar, como que se formam, enfim, não é tão simples assim quanto parece, tá? Qualquer coisa, pergunta de novo, que eu respondo de novo, não tem o menor problema, beleza? Agora vamos para a dúvida do oitavo ano, que é da Júlia Leite, que ela fala, eu não entendi muito bem sobre as raças e sobre a definição de Estado-nação. Show de bola. O conceito de raça é um conceito que data do século XIX. Finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Tá? E o conceito de raça ele é muito contemporâneo do conceito de desenvolvimento.
E por que ter isso em mente é tão importante? Vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. E a outra dúvida foi sobre o conceito de Estado-nação. Tá? Durante o século XIX se desenvolvia um fenômeno no continente africano, no asiático também, sudeste asiático principalmente, mas a nossa maior referência desse momento, desse fenômeno específico, acaba sendo o continente africano, que foi o que configurou o que o continente africano é hoje em dia. Claro, com episódios passados, desde o século XVI, XV, XVI, mas no século XIX foi quando essa estrutura econômica e política que a gente conhece da África hoje em dia foi consolidada de fato. O fenômeno que eu estou dizendo é o imperialismo. O imperialismo basicamente foi um movimento, foi um fenômeno social desenvolvido pelos países europeus, os países da Europa Ocidental, que eram basicamente os países mais desenvolvidos naquele momento, que tinham mais grana, que eram literalmente o centro do capitalismo moderno. Esses países começam a buscar o continente africano para conseguirem matérias-primas. Por quê? Porque se desenvolvia nesse momento a industrialização. O século XIX já é a segunda revolução industrial, inclusive. E para o capitalismo se desenvolver, para a indústria se desenvolver, eles precisam de matéria-prima. O continente africano, ele muito próximo do continente europeu, era uma grande fonte de matérias-primas, digamos assim. Dessa forma, os europeus migram, passam a ir à África para pegar esses recursos naturais. Então, o que acontece? No continente africano existia gente, ainda existe. Existiam vários povos. Como que você vai explorar o território de um povo tranquilamente? Você não vai fazer isso. Você vai ter um mínimo ali de contato, um mínimo ali de problemas, de rusgas entre esse povo. Você não chega na casa de alguém, sai arrancando petróleo, arrancando minério, arrancando árvores, e ninguém vai falar nada. Isso não acontece, isso não existe. Você não chega na casa de alguém, bagunça tudo e sai e ninguém vai falar nada. Entende o que eu estou dizendo? Vai acontecer alguma situação ali. Então, o que os europeus fizeram? Eles pegaram o mapa do continente africano, se reuniram. Inclusive tem o nome desse congresso, mas não vou falar agora não vou entrar mais a fundo sobre isso, porque senão vai desvirtuar um pouco do meu foco. Eles pegaram o continente africano, pegaram uma régua e foram riscando assim, ó. Isso aqui é da França, isso aqui é da Alemanha, que tinha recém-formado, tinha acabado de se formar enquanto Estado. Isso aqui é da Inglaterra, do Reino Unido, né? Isso aqui é da Itália, enfim. Eles, num congresso, passando uma régua em cima do continente africano, foram dividindo esse continente em porçõezinhas, já delimitando que essas regiões, que já tinham povos lá dentro, seriam agora colônias desses países europeus. Entenderam? Se vocês pegarem o mapa da África, inclusive, vocês conseguem perceber que algumas fronteiras são literalmente retas, tanto horizontalmente quanto verticalmente, que é a divisão lá do século XIX, que continua até hoje. O que acontece? Essa divisão não respeitou os problemas internos que existiam. Como assim? Você tinha uma tribo que não batia muito com uma outra tribo. Tinham problemas internos. Tiveram guerras, enfim, conflitos. Quando os europeus pegam um território imenso e dividem numa régua, eles juntaram muitos povos, como também separaram muitos povos amigos. Alguns povos no meio, inclusive. A gente ri de nervoso, que é uma coisa monstruosa. Então agora, tribos inimigas faziam parte do mesmo país. E é óbvio que isso ia dar problema. Porque se você cria um país
e tenta pôr esse país dentro de um regime democrático, alguém vai ter que ser posto no patamar de presidente, de primeiro-ministro, que seja. No papel de um líder. Se são tribos que durante séculos foram rivais, você acha que uma tribo vai aceitar que seja comandada pelo seu rival? É óbvio que não. Então diversos conflitos internos começaram a se desenvolver dentro desses territórios. O que foi ótimo para os europeus, porque se não tem ninguém vivo, eu chego, exploro e meto meu pé. Não tem que ter problema com ninguém. Ou se está tendo um conflito interno muito grande, eu não preciso gastar dinheiro com tropas, ou então gasto muito menos, porque já estão se matando mesmo. Eu chego ali de butuquinha, passo aqui, exploro e já era. De onde vocês acham que inclusive, esses conflitos que começaram lá no século XIX se estendem até hoje? Existem mais ou menos, porque é muito difícil a gente conseguir quantificar isso, mais ou menos 40 conflitos civis acontecendo nesse momento no continente africano. Nesse momento. Que é um produto do que os europeus fizeram lá no século XIX, em 1800 e bolinha. Então percebam, é um fenômeno que não acabou. É um fenômeno que começou lá atrás e continua até hoje. E de onde vocês acham que esses países compram suas armas? Que esses países não, né? Que esses grupos inimigos compram suas armas. Do mercado milionário internacional, que é o mercado das armas. Que vai dinheiro para onde? Em grande parte para alguns países que construíram toda essa estrutura. Mas enfim, não vamos falar sobre isso, não vai fugir muito do foco. Então lá no século XIX, voltando para o século XIX, o continente africano foi repartido em parte para facilitar a ocupação dele por parte dos europeus, para facilitar a exploração do continente por parte dos europeus. Por quê? Porque é um conceito muito presente nesse momento também, que era o conceito de desenvolvimento, pregava, precisamos produzir, precisamos vender produtos, precisamos de cada vez mais matéria-prima. Então o conceito de raça foi fundamental para que o desenvolvimento se desenvolvesse plenamente. E como que era o conceito de raça? O conceito de raça dizia que existiam raças superiores e raças inferiores. A ideia era que o europeu era o ser humano bonzão, no seu limite final de desenvolvimento intelectual. E que os africanos, os asiáticos, os americanos, nós, estavam ali no meio, eram menos humanos. E em toda essa estrutura, o negro era o que era menos humano. O que também, inclusive, legitimou a própria escravidão. Então, dentro dessa conjuntura, você criar um conceito, uma teoria, que hoje em dia já foi desconfigurado completamente e provou que essa teoria que eles tinham no século XIX era pautada única e exclusivamente por racismo, por preconceito, legitimou para a população essa ocupação. Porque quando alguém reclamava, falavam assim, relaxa, eles não são nem humanos. Entendem como o conceito de raça foi extremamente associado com o conceito de desenvolvimento? Precisamos muito de matéria-prima. Precisamos crescer a economia, precisamos nos desenvolver economicamente. Para isso precisamos explorar povos de continentes ao redor do planeta, principalmente o continente africano. Como vamos justificar essas mortes, essas destruições absurdas que estamos causando nesses continentes? Vamos colocar que eles não são humanos. Ou são raças inferiores. Esse é o conceito de raça. Para isso que ele foi construído. Nesse cenário que ele foi construído. Bom lembrar, está no século XXI. Isso foi no século XIX.
tem pelo menos aí 200 anos, ou um pouco mais, um pouco menos do que isso. O que significa que tudo isso se desenvolveu ontem. Foi ontem que isso aconteceu. Não foi no século XVI, que já seria horroroso. Não foi no século XVI, XV, XIV. Foi no século XIX. Por isso que o continente africano é o que é hoje. Por isso que a América é o que é hoje. Por isso que o Sudeste Asiático é o que é hoje. As coisas não acontecem à toa. Tem um processo econômico, político por trás. E todo esse processo foi fundamental para o desenvolvimento do conceito de raça. Na verdade, o conceito de raça surge apenas para legitimar todo esse círculo, todo esse processo de exploração do sul global, principalmente o continente africano. Tudo bem? Definição de Estado-nação. O que é o Estado-nação? O Estado-nação ele pressupõe que, inclusive nas exercícios da semana passada, tinha uma pergunta sobre isso, eu coloquei Estado-nação enquanto, se não me engano, eu coloquei Estado mais território mais povos, algo assim, não me lembro muito bem como que eu fiz a resposta. Mas é basicamente isso. Basicamente, o Estado-nação é um conceito que se pressupõe sobre uma delimitação do espaço, ou seja, você estrutura que daqui até aqui é, sei lá, o Brasil. Daqui até aqui é, sei lá, o Uruguai, chutando. Beleza? O que isso está querendo dizer? Que você tem uma porção do espaço que é delimitada por fronteiras e que nesse espaço delimitado por fronteiras você tem um Estado. O Estado que é um poder centralizado. Beleza? Então o conceito de Estado que compõe o conceito de Estado-nação, ele pressupõe uma delimitação espacial. Olha, daqui até aqui é Brasil. Beleza. Ou seja, uma delimitação espacial por fronteiras e que sobre esse espaço nós temos um Estado. E esse Estado é um poder centralizado responsável pela administração da vida desse Estado, desse território delimitado. Show? Uma nação é o seguinte: dentro desse Estado, dessa porção do espaço delimitada por fronteiras, que é organizada por um poder centralizado que nós chamamos de Estado, dentro desse espaço nós temos povos, nós temos pessoas. E essa nação, para ser nação, ela compartilha de características culturais, linguísticas, religiosas, enfim, para ser tida enquanto nação. Tá? E para essa nação ser soberana, ela precisa de um conjunto de leis, que é a legislação, que vai dizer o que cada um pode ou não fazer. Mas essa legislação é desse povo, é dessa nação, é desse país. Não é a mesma da galera do Uruguai. Por quê? Porque nós somos soberanos, a galera do Uruguai é soberana. Cada um faz as suas leis. Sacaram? Então, o conceito de Estado-nação pressupõe uma delimitação do espaço que é feita por fronteiras e que esse espaço delimitado é organizado por um poder centralizado que nós chamamos de Estado com E maiúsculo, diferente de Estado do Maranhão, Estado do Rio de Janeiro, isso aqui é outro Estado. Estado com E maiúsculo é esse poder centralizado responsável por organizar esse Estado, beleza? Por organizar esse território delimitado por fronteiras. E nação é quem mora ali dentro. Nação é quem mora ali dentro. Que pode ser um ou mais povos. Aqui no Brasil nós temos quilombolas, caiçaras, indígenas, ciganos, vários outros povos. Vários povos indígenas dentro dos povos
Eu coloquei aqui povos indígenas. Dentro desses povos indígenas, nós temos vários outros povos. Guarani, Kaiowá, Tupinambás, e por aí vai. Nos ciganos, muito possivelmente outras ramificações, quilombolas também. A gente junta de uma maneira bastante errada, inclusive, né? Da galera do... E aí nós temos vários povos que compõem essa nação, que, porém, compartilham algumas características, sejam características históricas, sejam de língua, seja de religião. E que essa nação se torna soberana a partir do momento que possui uma lei em comum para todos e todas, que é a nossa legislação. Beleza? Então, o Estado-nação pressupõe um espaço delimitado por fronteiras com um governo centralizado, que é o Estado, tendo ali dentro uma nação, que é um povo ou um conjunto de povos que possuem características comuns, seja características de língua, seja religião, qualquer característica comum. Tudo bem? E que é soberana dentro do seu território, porque constituem uma lei que representa todos esses povos, que a gente acaba colocando com o nome de legislação. Beleza? Por isso que alguém, quando fala que não gosta do termo povos indígenas, quilombolas, é uma pessoa que mostra um profundo desconhecimento do próprio conceito de Estado-nação, e que, se ela faz parte do Estado, se ela faz parte do governo, mostra que ela é mais incapaz ainda de exercer a função que ela deveria exercer. Porque ela não conhece o básico daquele organismo que ela compõe, daquela instância que ela compõe, que é o Estado. Tudo bem? Se ficou dúvida ainda, fala de novo, coloca aí no qual é a sua dúvida, ou então me manda no particular, ou então coloca na plataforma que eu vou responder, tá bem? É isso, gente. Espero que tenha sido bastante legal, vocês tenham entendido, e tamo junto, beleza? Fiquem com Deus, fiquem bem, e é isso. Até a próxima qual é a sua dúvida, ou então até a nossa próxima aula, tá bom? É isso, tchau, tchau. Fui!